De um lado, nós temos o grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, diretor de Hogwarts, Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Do outro, nós temos ninguém menos que o feiticeiro supremo, o guardião do olho de Agamotto, Doutor Estranho. E se esses dois se encarassem num X1? E aí, quem você acha que levaria essa? Bora descobrir? Seguinte, ó, eu tô aqui com o vídeo do mestrão Peter Jordan, do Ei Nerd, aberto. Nesse vídeo aqui, ele faz a avaliação, a análise de Dumbledore versus Doutor Estranho. Ele vai dizer aí quem vence esse X1 na opinião dele. Vamos ver se a gente concorda com ele? Vamos aproveitar esse vídeo para poder analisar alguns pontos interessantes. Eu acho que vai ser bem bacana a gente reagir a esse vídeo. Bora lá? Ele já foi o feiticeiro supremo da Terra. Guardião do olho de Agamotto, o eterno mestre da malandragem, do migué bem passado. Ele é o... Alguém consegue me dizer aí no chat o que é migué bem passado? Migué bem passado. Será que existe um migué mal passado também? Stephen Strange, o Doutor Estranho da Badumts. Marvel. Já o outro já foi diretor da Escola de Magia de Hogwarts, um praticante das artes mágicas que é adorado por quase todo mundo. O outro é o Albus Dumbledore, da franquia Harry Potter. Dois magos cabulosos, pra caramba, pica das galáxias. Só um pode sair vencedor. E aí, como é que fica? Eu vou tentar analisar como é que fica? Qual deles venceria uma batalha de magia. Doutor Estranho ou Dumbledore. 1 contra 1, sem aliados, em terreno neutro. Ó, isso é importante, hein? Sem aliados, até porque é um X1, né? Se tem aliados, não é um X1. Ou eu tô maluco? E o ambiente, ele não favorece a ninguém, tá? Importante isso. E aí? Tu já imagina quem vence? Você pode se surpreender, hein? Vamos lá. Cara, muito massa essa vinheta. É a vinheta antiga do Ei Nerd. Hoje é uma vinheta completamente diferente, mas eu me amarrava nessa vinheta aqui. Ei Nerd Strikes Peter aqui. Doutor Estranho surgiu em 1963 nas páginas da revista Strange Tales da Marvel. Albus Dumbledore só apareceria no mundo em 1997, quando sua primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou seja, tem um gap aí muito grande. Os dois bruxos, eles fazem parte de uma longa tradição de personagens com poderes místicos da cultura pop. É muito difícil quem gosta muito, quem é nerd, raiz, não conhecer um desses dois, concorda? Isso é verdade, muito difícil, cara. É muito difícil alguém não conhecer Dumbledore e Doutor Estranho. Inclusive, deixa eu já lançar uma pergunta aí pro chat. Acho que é interessante isso. Eu tô falando na cultura pop, qual personagem é mais famoso? Dumbledore ou Doutor Estranho? Interessante isso, né? Quem será que é mais famoso dos dois? Antes desses dois, a gente teve Mandrake nas tiras de jornal dos anos 30. E não é Mandrake não é só gíria não, ok? Ele foi um herói com poderes mágicos quase 100 anos antes da gíria. E sim, Mandrake era muito Mandrake. Conheci Mandrake e Fantasma muito antes de Marvel e DC. Eu lia direto Mandrake e Fantasma. Quem é que é dessa época aí? Né? Ou seja, eu tenho uma coleção grande de Mandrake. Tem alguém dessa época aí? Quantos anos que o mestrão tem? Sei lá, tem uns 50, será? É um velho enxuto, né? Putz, eu tô chamando o cara de velho da cara dura, meu. Mas, pô, é um coroa enxutão, né não? Pô, ainda mais agora que ele tá malhando, tá fortão. Belo de um coroa, viu? De Fantasma em casa. E eu me inspirava muito no Mandrake, porque eu adorava. Ele não era mágico de magia, ele era mágico de mágica. Então ele resolvia todos os crimes, né? Ele dava uma de detetive casca grossa mesmo, com mágica. Xando, o Mágico, que é um personagem que fez sucesso no rádio nos anos 30, foi inspiração direta pro Stan Lee e pro Steve Ditko na hora. Olha só, cara, é uma parada muito maneira isso daqui. Ele tá falando da origem, da criação do personagem do Doutor Estranho. E aí, cara, eu fico... Mano, sério, aí eu fico me perguntando em criadores de conteúdo que são tão cheios de si que eles acham que o conteúdo deles é tão maravilhoso e tão original que ninguém pode sequer reagir aos vídeos deles, sacou? E aqui a gente tem um Stan Lee da vida, que, putz grila, tá em outro nível. Esse cara usou personagens já criados para poder se inspirar e criar o personagem dele. Ou seja, até que ponto o Doutor Estranho ele é 100% original, sendo que ele foi criado tendo como inspiração outros personagens? Até que ponto a gente tem coisas realmente originais, sacou? Todo mundo se inspira em alguma coisa. Criadores de conteúdo usam elementos de obras já propostas.
Percebe? Imagens, vídeos, todos eles já protegidos por direitos intelectuais, trechos dos filmes. Então, assim, cara, é uma parada realmente fascinante, né? A pessoa é tão cheia de si que ela acha que tudo que ela cria é 100% original. É uma parada pra gente refletir, né? Tem nem como comparar, né, mano? A gente tá falando do Stan Lee. Você vai falar que esse cara não era um gênio? Então, assim, conteúdo original, conteúdo 100% original, até a página 9, né, meus queridos? Doutor Estranho. Mas será que tradição ou origem faz a diferença na hora da onça beber água? Doutor Estranho ou Dumbledore? Vamos ver como é que seria uma luta entre esses dois mundos. Como que seria? Como seria? Toma, porra! Não, magia, né? Mas antes de falar, ó, na boa, esse tipo de assunto é aqui. Nerdice pura, pura e braba, casca grossa mesmo. É aqui nesse canal. Casca grossa! Tá inscrito com a gente, galera. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. É muito importante notificar. Tem alguém aí que ainda não é inscrito no Ei Nerd? Pô, o canal tem o quê? Mais de 14 milhões de inscritos? Será que tem no mundo um canal de cultura pop maior do que o Ei Nerd, com mais de 14 milhões de inscritos? Enfim, talvez de uma grande marca aí, né? Uma dessas marcas grandes, uma dessas franquias grandes aí de cultura pop, talvez tenha mais que 14 milhões, eu não sei. Mas, mano, canal espetacular. Se você ainda não é inscrito no Ei Nerd, você não sabe o que você tá perdendo. Melhor, agora você tá sabendo o que você tá perdendo, né? Conteúdos como esse aqui. E esse conteúdo aqui, cara, ele foi criado há um tempão atrás, tá? Olha só, deixa eu ver aqui, ó. De quando que é esse vídeo? Esse vídeo é de 2 anos atrás. Ah, não é tanto tempo assim também. É de 22. Agosto de 22. Inclusive, cara, eu tô vendo aqui agosto de 22. Em novembro de 22, eu voltei com o meu canal. Tá? Vocês já sabem da história, né? Eu comecei o Wizarding Bruno em 2020. Só que aí, enfim, já contei isso pra vocês. Certamente vocês sabem. Eu comecei a sofrer ataques. Começaram a falar que eu tava copiando um outro canal aí. E eu não tinha estrutura nenhuma para poder lidar com isso, estrutura emocional mesmo, nunca tinha criado conteúdo na internet, não entendia como é que a internet funcionava, não estava pronto para poder receber essa enxurrada de ataques. O que eu fiz? Abandonei o canal, parei com o canal. Só fui voltar em novembro de 22. E, cara, o Peter, embora ele não saiba, inclusive, Peter, se esse vídeo chegar até você de alguma forma, eu quero aqui te agradecer, porque você indiretamente me ajudou para um caramba. Quando eu tava para retornar, eu decidi que eu ia voltar e que ninguém ia me tirar daqui. Eu ia conquistar o meu espaço e doesse a quem doesse, eu ia ficar aqui, ponto final. O que eu fiz? Eu comprei o curso do Ei Nerd, o curso do Peter, Viver do YouTube. E, cara, foi espetacular. As coisas que eu aprendi naquele curso foram decisivas para eu chegar aonde eu cheguei. E o curso, ele atende a todos. O Peter, ele começa ensinando coisas básicas, tá? Estrutura de roteiro, como fazer uma thumb, como editar vídeo, sacou? Tudo isso eu já sabia. Tudo isso eu já sabia fazer. Eu já sabia fazer thumb, eu já sabia editar vídeo, eu já tinha a minha estrutura de roteiro, eu já sabia como escrever roteiro, tudo isso eu sabia. Essa parte mais inicial da criação, eu já sabia. E ele, cara, vai no básico. Ele começa até ensinando como que faz para criar um canal. Só que ele também ensina algumas coisas que são sensacionais, cara. Ele ensina também, cara, toda a parte empresarial da coisa. Como que a gente tem que tratar o YouTube como uma empresa. É sensacional toda essa estrutura que ele dá, toda essa estrutura que ele passa, todo esse entendimento que ele dá pra gente do YouTube. E aí uma parada também que é decisiva é que esse cara manja muito do algoritmo do YouTube. Manja demais. E ele ensina estratégias, técnicas, princípios, todos eles baseados no algoritmo do YouTube. Porque, como eu falei, ele manja demais. O curso é basicamente você tendo a mentoria de um cara que tem muito sucesso no YouTube, que conquistou tudo que há para conquistar no YouTube, que tem mais de 14 milhões de inscritos. Isso só no Ei Nerd, fora os outros canais que ele tem, Nerds de Negócios, vários outros canais dark que ele tem, ou seja, canais que ele não aparece, ninguém sabe que o canal é dele, mas o canal é dele. Então o cara manja muito, tá? Se você tá querendo começar a criar conteúdo no YouTube, se você tá querendo criar um canal, eu recomendo muito que você compre o curso do Peter. É espetacular. Viver do YouTube. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar esse curso. É sensacional. E eu tô falando de verdade, tá? Eu posso atestar, porque eu comprei, eu apliquei o que estava lá e deu certo para mim. Só para vocês terem uma ideia, quando eu voltei em novembro de 22,
eu tinha 1.500 inscritos. Hoje, eu já estou aí com quase 111 mil inscritos. Talvez até quando você assistir esse vídeo, eu já tenha até ultrapassado esse número, tá bom? Então, em pouco mais de 2 anos, aplicando as técnicas e os princípios que eu aprendi no curso do Peter, eu saí de 1.500 inscritos para 111 mil, num período aí de pouco mais de 2 anos. Recomendo muito, tá? Notificação ativa, porque esse canal, primariamente, ele é noticioso e sempre de cultura pop, de nerdice, pura e simples. Então a gente sempre pega o que está acontecendo canonicamente nos quadrinhos, nos mangás e traz para o mundo da notícia, para o que está acontecendo na cultura pop. Maravilhoso. Sempre desvendar, mostrando o que está acontecendo nos teasers, nos trailers. Então é muito importante você estar inscrito com o sininho. Tá fazendo isso agora? Vai ficar casca grossa, tô te falando, hein? Então Vai ficar casca grossa. Bom, antes da gente analisar essa luta, eu preciso estabelecer algumas regras, lógico. Bora. X1 tem que ter regra. Vamos ver. De que versão do Doutor Estranho a gente tá falando agora? Isso é importante. O Doutor Estranho dos quadrinhos é um veterano que já enfrentou, entidades cósmicas e venceu essas entidades cósmicas. Se todas as histórias dele são canônicas, a gente teria décadas e décadas de vitórias. Por isso que eu falo que analisar personagem em quadrinhos é muita covardia, inclusive, às vezes, né? Verdade. É pro chão demais, já sapateou na cara do Dormammu inúmeras Tem muito vezes. material. Já derrotou Pesadelo umas 100 vezes. Ele venceu criaturas que até Deus duvida. Deus mesmo. Esse Doutor Estranho é sinistro, não daria pra competir, ok? Então, pra coisa ficar mais equilibrada, vamos imaginar aqui uma luta entre o Doutor Estranho dos cinemas e o Dumbledore dos cinemas também. Começou a ficar melhor, né? Mas aí é uma parada que eu não curto muito fazer, sacou? Porque, mais uma vez, são universos completamente distintos, com regras, com um lore, com um cânone completamente diferente um do outro, sacou? É realmente muito difícil. Agora, quando eu me proponho a fazer esse tipo de análise, o que eu procuro fazer? Eu pego o auge de cada um dos dois personagens. Então, nesse caso aqui, eu pegaria o auge do Doutor Estranho e o auge do Dumbledore. Porque o que ele vai fazer aqui é pegar o Doutor Estranho dos filmes e o Dumbledore dos filmes. Só que o que ele está fazendo? Com isso, ele está fazendo um downgrade no Doutor Estranho. E ele também está fazendo um downgrade no Dumbledore. Porque o Dumbledore mais poderoso é o Dumbledore que a gente tem nos livros, não nos filmes. A mesma coisa acontece com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho mais poderoso que a gente tem, ele está nos quadrinhos. Só que o gap, nesse caso, é muito maior pro lado do Doutor Estranho. A diferença de poder do Doutor Estranho dos quadrinhos pro Doutor Estranho dos filmes é muito maior do que a diferença do Dumbledore dos livros pro Dumbledore dos filmes. Percebe o que eu tô querendo dizer? Só aí, então, o Doutor Estranho já tá em desvantagem. E, cara, quando você começa a abrir muitas concessões e você começa a downgradear. Gostaram da palavra? Não existe essa palavra, tá, gente? Não existe esse verbo. Downgradear eu acabei de criar, tá? Mas vem de downgrade. Ou seja, você tá baixando um nível. Você tá reduzindo o nível do Doutor Estranho. Ele tava nesse nível aqui. Você vai lá e coloca ele num nível abaixo. É basicamente o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo isso com o Dumbledore também. Só que a queda, ela é muito maior pro lado do Doutor Estranho, sacou? Quando você começa a fazer isso demais, já é um indicativo de que aquele personagem que você tá tendo que reduzir bastante, ele é mais poderoso. Se você tá tendo que trazer ele pra uma realidade, pra ele poder bater de frente com outro personagem, então, cara, você já tem sua resposta. Este personagem que você tá tendo que abrir concessões variadas aqui, esse personagem ele é mais poderoso. Até porque essas são as versões mais conhecidas da maioria da galera. Nem todo mundo que viu os heróis nos cinemas conhece as revistas ou leu todos os livros, então... Faz sentido. Mas aí, este é um equívoco das pessoas que não conhecem. Por quê? Porque, caramba, o material tá aí pra todo mundo consumir. O Doutor Estranho dos quadrinhos tá aí, disponível pra galera consumir. Assim como os livros de Harry Potter também estão aí disponíveis pra galera consumir. Então, mais uma vez, quando eu vou avaliar dois personagens de universos diferentes, até mesmo dos mesmos universos, tá? Eu vou pegar o ponto alto de cada personagem. O auge de cada personagem. E aí eu vou comparar os dois e ver quem ganha, quem é mais poderoso. Não seria... estaria tirando muito no escuro pra galera, a galera fica meio perdida nisso. Falar, como assim o cara consegue fazer isso? Vamos ficar só no cinema. Vamos supor também que essa luta é um duelo de amigos. Nenhum dos dois tá numa disputa de vida ou morte. Não tá valendo tudo pra vencer. Aqui também eu discordo, porque é o seguinte, se esse é um duelo amistoso, eles não vão dar tudo de si, eles não vão utilizar todas as habilidades mágicas que eles têm, todo o talento que eles têm. Percebe? Assim, eu acho que para alguém vencer não significa que o outro tem que morrer. Tem que ficar clara a vitória. O outro tem que ficar imobilizado ou incapacitado de continuar a luta. Tem que
ter levado um nocaute, ficar desacordado, sacou? Não necessariamente significa que alguém tem que ser destruído pro outro sair como vencedor, não. Mas essa parada de amistoso, eu acho que a gente já não consegue definir quem é mais poderoso. Só daí a gente já não consegue definir mais, porque nenhum dos dois vão estar dando o máximo de si. Pelo menos esse é o meu entendimento. Esse oponente, ok? O terreno é neutro também, que nenhum dos dois conhece. Terreno neutro que nenhum dos dois conhece, mas não vai partir pra matar, não. Então eu diria que em termos de apetrechos, os dois são bem parecidos. O Stephen Strange, como sempre, foi um cara que se cercou de artefatos mágicos, né? Eu vou tirar aqui, inclusive, a joia do tempo das mãos dele, porque seria injusto, galera. É uma joia do infinito, pô. Como assim vai tirar a joia do infinito das mãos do Stephen Strange? Vai tirar a varinha das varinhas das mãos do Dumbledore também? Pra ser justo, então, ele teria que tirar. Porque, cara, beleza, é uma joia do infinito, é a joia do tempo, mas ele conquistou o direito de ser o guardião dessa joia. Essa joia atende a ele, responde a ele, é ele que guarda essa joia, da mesma forma que o Dumbledore, ele conquistou a lealdade da varinha das varinhas. Então, eu não vejo por que você vai tirar, sacou? Mais uma vez está aqui o nosso querido mestrão fazendo uma concessão. Mesmo indo pro Doutor Estranho dos filmes, ele tá downgradeando o Doutor Estranho cada vez mais, tá? Vamos considerar só dos filmes. Mas, ó, vamos tirar a Joia do Infinito também. Me parece que eu sei o caminho que o senhor está prosseguindo, senhor mestrão. Eu acho que eu sei qual vai ser o resultado dessa birosca, hein? Tá muito estranha essa parada aí de ficar downgradeando o Doutor Estranho. E, cara, beleza, ele tá pegando os dois personagens e botando os dois apenas dos filmes. Só que assim, cara, tem uma parada aqui que é diferente entre o MCU, ou melhor, entre a Marvel e Harry Potter. Qual que é a diferença? Na Marvel, existe o universo dos quadrinhos. Inclusive, tem quadrinhos até que tem universos diferentes ali e tudo mais. Tem realidades diferentes. Mas enfim, tem a realidade dos quadrinhos, a realidade do personagem dos quadrinhos. E quando a gente vai pros filmes, me corrijam se eu estiver enganado, tá? Porque eu não sou um grande especialista de Marvel, mas me parece que o MCU ele também é considerado um universo. É um outro universo. É uma outra realidade. Também é canônico. Percebe o que eu tô querendo dizer? Então tem o universo dos quadrinhos, tem o universo dos filmes. Em Harry Potter isso não existe. O canônico, o oficial, a obra original, ela acontece nos livros. Então o Dumbledore de verdade, ele tá nos livros, ele não tá nos filmes. A coisa fica desigual só aí. É diferente, tem essa diferença aí entre Marvel e Harry Potter. O personagem original de Harry Potter, ele tá sempre no livro. O filme é só uma adaptação. Não é um outro universo. É uma diferença importante aqui. Pô, não é um brinquedo. Então o Doutor Estranho teria aí o olho de Agamotto, Eu quero ver se ele vai tirar a varinha das varinhas do Dumbledore. o manto da levitação e mais alguns truques na manga. Ambos Dumbledore, ao longo da saga Harry Potter, né, também mostrou ser dono de vários itens mágicos. O maluco tem literalmente a varinha das varinhas, né? A Exatamente. mega varinha, um artefato praticamente consciente que amplifica a magia do usuário. Eu diria Bom. que tá bem equilibrado nesse ponto, hein, galera? Agora. Mas ele não bicho tirou a varinha das varinhas do Dumbledore, percebe? Aí eu não concordo. Eu não tiraria nada, tá? Mas o que ele fez aqui? Ele pegou, além dele pegar o Doutor Estranho dos filmes, que é mais fraco, vamos dizer assim, mais nerfado, além disso ele ainda tira a Joia do Infinito. Mas ele não tirou a varinha das varinhas do Dumbledore. mesmo é em experiência. O Doutor Estranho do cinema só se meteu em 3 tretas que a gente viu. 4, né? Se a gente contar aquele lance lá do Homem-Aranha. A primeira treta contra o Dormammu, pô, ele não teria vencido sem a Joia do Tempo. Na segunda treta contra o Thanos, Ele não teria vencido sem a Joia do Tempo, mas o fato é que ele tinha a Joia do Tempo, utilizou a Joia do Tempo e venceu. Como eu falei, ele conquistou o direito de usar. Ele é o guardião da Joia do Tempo. Então, eu não vejo como que isso aqui seja algo que jogue contra o Doutor Estranho. A Joia do Tempo faz parte daquilo que ele é. Faz parte do papel dele como feiticeiro supremo, como mago supremo. o Doutor Estranho morreu e depois só deixou as coisas acontecerem naturalmente, ok? Existem muitas teorias, mas não existe nenhuma informação oficial da Marvel que o Doutor Estranho realmente influenciou para aquele resultado em 14 milhões lá que ele previu acontecer. Oficial não tem. Então, para ser sincero, Stephen Strange só mostrou mesmo o valor dele agora, no Multiverso da Loucura. Ali a gente viu que o cara é pica, né? Ah, Peter, mas Dumbledore fez menos ainda. Nada disso. Dumbledore tem muita experiência, muita sabedoria. Os filmes deixam Isso é verdade. Dumbledore é extremamente experiente, sábio, toma geralmente as melhores decisões, é tranquilo. O próprio Harry fica agoniado porque o Dumbledore caminhava ali pelo átrio do ministério como se ele estivesse passeando no parque. Ele não estava duelando contra um dos maiores bruxos de todos os tempos,
o maior bruxo das trevas daquele tempo, ele estava ali de boa. Parecia que ele estava dando uma aula de defesa contra as artes das trevas para um aluno antigo dele, Tom Riddle. Isso joga a favor do Dumbledore, com certeza. Deixa isso bem claro pra gente, muito claro, inclusive. Pô, galera, o diretor de Hogwarts estava com 115 anos quando meio que combinou a própria morte. Assim, quando a gente fala de conhecimento de magia, de experiência, não tem como comparar. Para começo de conversa, o Dumbledore tem muito conhecimento em magia. E além dele ter esse conhecimento em magia, ele é um excelente investigador. Ele vai investigar e geralmente os palpites dele estão corretos. Vide tudo o que aconteceu aí quando ele desvendou todo esse mistério do Voldemort descobrindo as Horcruxes dele. Miguel, Doutor Estranho, ia colar no Dumbledore. Pô, a gente tem que aceitar essa, né? Aquele ali é macaco Não sei, tá? velho demais. Ninguém passa a perna nele. Ninguém passa a perna no Dumbledore, cara, isso também não é verdade, tá bom? Não é fácil, não é qualquer um, mas o próprio cânone de Harry Potter mostra que é algo possível. Aconteceu em Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente viu o Bartol Crouch Jr., o falso Moody, enganando o Dumbledore durante todo um ano letivo. É verdade que no final do ano, no fim de tudo, o Dumbledore sacou e foi o próprio Dumbledore que descobriu que aquele não era o Moody verdadeiro. Como que ele descobre isso? Na hora do caos, na hora do bicho pegando, o falso Moody, o Bartol Crouch Jr., ele pega o Harry e leva ele pra sala do Moody. É aí que o Dumbledore saca. O verdadeiro Moody não teria feito isso. No momento de maior perigo, o verdadeiro Moody entenderia que o lugar mais seguro para o Harry seria ao meu lado, ou seja, ao lado de Alvo Dumbledore. Quando o Bartol Crouch Jr. fez isso, o Dumbledore já sacou que aquele não era o verdadeiro Moody. Mas ainda assim, mesmo tendo sido ele a pessoa que sacou toda a trama, todo o esquema, ainda assim ele foi enganado durante todo o ano letivo, mano. Isso mostra que sim, é possível sim enganar o Dumbledore. Uma outra coisa, o próprio Dumbledore, ele pode se enganar. O Dumbledore ele tem um ponto fraco, que é todo o ressentimento, toda a tristeza por causa da família dele, por causa da morte da mãe dele, da prisão do pai, da morte de Ariana, a irmã mais nova dele, da briga e desentendimento que ele tem com o irmão dele, Aberforth. Ele se acha responsável por tudo isso. Então, quando ele encontra o Anel de Gaunt, ele sabia que o Anel de Gaunt era o Horcrux do Voldemort. E o Voldemort, ele tinha colocado uma maldição extremamente poderosa naquele anel. Só que o Dumbledore, antes de destruir o anel, ele percebe que aquela pedra ali do anel era a Pedra da Ressurreição. E aí, num lapso, num momento extremamente profundo ali, emocionalmente profundo, desesperado, o Dumbledore vai e usa a Pedra da Ressurreição para poder rever a família dele e se desculpar com eles. E aí o que acontece? A maldição que o Voldemort tinha colocado no anel pega no Dumbledore. A partir daquele momento, o Dumbledore estava fadado a morrer. Inclusive, ele teria morrido na hora ali. Só que o Dumbledore é tão brilhante que ele conseguiu retardar ali os efeitos da maldição. E depois disso, ele conseguiu a ajuda do Snape. E toda a capacidade e brilhantismo do Snape foram capazes de retardar ainda mais os efeitos da maldição. E aí o Dumbledore teria aí pouco mais de um ano, ou aproximadamente um ano de vida. Então, sabendo disso, ele vai e planeja toda a morte dele, né, para que o Snape executasse isso e assim conquistasse de vez 100% da confiança do Voldemort. Mas, mais uma vez, a gente teve aqui um momento em que o Dumbledore, ele mesmo, se enganou. Não é que o Dumbledore ele seja também infalível, não, tá? Ele tem os seus momentos de ser enganado também. É fácil? Claro que não. Mas a gente também está falando do Stephen Strange, que também é um feiticeiro extremamente competente, extremamente talentoso. É pau a pau. O Bartol Crouch conseguiu enganar o Dumbledore. Então existe a possibilidade, sim, de que o Doutor Estranho pudesse enganar o Dumbledore. Mais uma vez, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Stephen Strange tá indo, Dumbledore tá voltando já. O que realmente poderia pesar pro lado do Dumbledore seria a idade, né? Ainda assim, a gente nunca vê ele como um inválido nos filmes. O cara não é aquele cara que anda com aquela coisinha de velho, não é isso. Ele não sente esse peso da idade. Tudo bem que eu não espero que o Dumbledore dê um duplo twist escarpado, né? Ou corra 100 metros no tiro. Não é isso. Essa parada da idade, cara, é uma percepção que até faz sentido, tá? Embora eu discorde, em Harry Potter eu discordo, mas faz sentido, que é quanto mais velho um bruxo, mais poderoso ele fica.
porque ele tá cada vez mais experiente e tudo mais conhecimento, mais sabedoria. Então ele fica mais poderoso. Só que por que eu discordo disso em Harry Potter? Porque em Harry Potter magia tem a ver com genética, tem a ver com o gene mágico, não é algo antinatural. E se tem a ver com genética, tem a ver com o corpo físico, tem a ver com a energia que você utiliza. Os atributos físicos, nesse caso, são importantes. Por que eu digo isso? Com base nos próprios livros. Não tem nada que diga de maneira oficial e direta que um bruxo fica mais poderoso à medida que ele envelhece ou ele fica menos poderoso à medida que ele envelhece. Não tem nada oficial falando sobre isso, tá? Porém, como eu falei, existem trechos no livro que me levam a concluir algumas coisas. Por exemplo, o Harry, quando ele tá aprendendo o feitiço do patrono com o Lupin, cara, ele se cansa pra caramba. Ele vai executando ali várias vezes e ele não consegue, ele tenta de novo e ele não consegue. No final, quando ele finalmente consegue produzir um patrono, ele tá exausto. Qual que é o meu entendimento disso? Cada vez que um bruxo utiliza magia, ele gasta energia. A magia, ela não vem da varinha, ela vem do bruxo, da genética do bruxo. Então, se cada vez que um bruxo usa magia, ele gasta energia, a gente vai ter que chegar num acordo aqui. Quanto mais velha é uma pessoa, menos energia ela tem. O Dumbledore já tinha certa idade. Tanto já tinha certa idade que, em certo ponto, em dado momento nos livros, a gente vê comentários dizendo que a comunidade bruxa estava considerando o Dumbledore velho. E se isso não fosse uma coisa importante, não teria essa percepção na obra. A gente não veria essa percepção dos próprios bruxos achando que o Dumbledore já estava velho. E que, por causa disso, nem todo mundo estava confiando nele. Então, mais um indício aí. Isso também é importante a gente colocar. Então, sim, galera, eu acho que a idade do Dumbledore, ela poderia atrapalhar um pouquinho, né, com relação à agilidade, rapidez de raciocínio na hora de executar um feitiço. Só que, como eu falei pra vocês, quando eu tô avaliando dois personagens para descobrir quem venceria um duelo ou para poder descobrir quem é o mais poderoso, eu uso a versão mais top de cada personagem. Eu uso o auge de cada personagem. E para mim, o auge do Dumbledore não é nos 7 livros de Harry Potter. Não foi ali. Para mim, o auge do Dumbledore foi em 1945, quando ele duelou contra o Grindelwald. Inclusive, cara, Warner, a gente precisa desesperadamente deste duelo de 1945 entre Dumbledore e Grindelwald. Cara, vocês precisam voltar com Animais Fantásticos, nem que seja só para mostrar isso. Todo fã de Harry Potter merece esse momento. Para vocês terem uma ideia, este é considerado o duelo mais terrível de todos os tempos. As pessoas que presenciaram esse duelo ficaram assombradas. Eram 2 bruxos no seu auge, no máximo da sua capacidade mágica. 2 bruxos em par de igualdade, os 2 bruxos mais poderosos do seu tempo, indo pau a pau. Duelo franco. Mano, a gente precisa disso, cara. A Warner tem, nem que seja, sei lá, cara, se vai ser filme, se vai ser série, não me interessa. Warner, por favor, nunca te pedi nada, cara. Faz isso pra nós. Vocês precisam fazer essa adaptação aí. Precisam mostrar pra gente esse duelo de 1945. Mas até nem o Stephen Strange aguenta, galera. Então, vamos lá. Vamos limitar também o que é necessário fazer com o físico. Mas eu acho que você tá limitando demais pro lado do Stephen Strange, cara. Favorecendo o Dumbledore, sacou? O Dumbledore é um mestre aparatar. Ele teleporta pra onde ele quer ir. No final das contas, seria um duelo tenso. Doutor Estranho é um mestre do improviso, da astúcia, ele é malandragem pra caramba, mas tudo isso seria rebatido pela inteligência e pelo sangue frio do Dumbledore, que a Poderia, concordo. O Dumbledore tem esta capacidade. gente conhece. Doutor Estranho tem um estilo muito mais agressivo de magia, mas a gente viu Dumbledore bater de frente com o Voldemort e sobreviver. Mais uma vez, bater de frente, inclusive com o Grindelwald, não só com o Voldemort. É mais uma parada que a Warner precisa apresentar pra gente, e aí eles vão ter oportunidade de fazer isso na nova série que está sendo produzida pela HBO, na temporada de Ordem da Fênix. No duelo do Departamento de Mistérios, que a gente tem ali a Ordem da Fênix combatendo os Comensais da Morte, essa luta tava complicadíssima pra Ordem, cara. Eu me arrisco a dizer que a Ordem estava perdendo até o momento em que o Dumbledore chega. E o velhote, sozinho, ele prende todos os Comensais da Morte, cara. Quando ele chega, os Comensais da Morte começam a tremer nas botas. A Bellatrix Lestrange fala pro Voldemort que ele não deveria ter vindo pro Ministério, porque o Dumbledore estava lá. Então, cara, realmente, o Dumbledore é sensacional. Sensacional. Potter morrer de medo de um X1 contra o Dumbledore. Ou seja, Dumbledore é
Morria de medo mesmo, tá? Tanto que o título do capítulo que mostra o duelo se chama O Único a Quem Ele Temeu na Vida. O Voldemort morria de medo do Dumbledore, cara. Ele cagava nas calças quando ele ouvia o nome do Dumbledore. É capaz de aguentar pressão mesmo com a idade avançada. Agora, infelizmente, eu vou ter que mandar a real. Doutor Estranho tem coragem. Manda real. Manda real pra nós. Tem jogo de cintura, tem memória fotográfica, né? E não tem medo de mexer com o que não deve. Só que ele vacila. Depois que o Peter Parker enganou o Doutor Estranho... Não, beleza, ele vacila, mas a gente viu que o Dumbledore também vacila, né? Eu falei aqui 2 vacilos do Dumbledore. Você conta nos dedos as vezes que ele vacilou? Sim, mas é possível. Com geometria lá, com aquela coisa lá que ele fez, eu tenho que dar a vitória, então, pro Dumbledore. Experiência conta demais. E o doutor... Isto já estava claro, já estava cristalino, tá? Toda essa downgradeada que o nosso querido mestrão deu, botar o Stephen Strange em par de igualdade com o Dumbledore, o que eu acho que não precisa, tá? Eu acho que os dois são top. Eu acho que tem conversa, tem debate, tem duelo aí. Se você pega a versão mais top de um e a versão mais top do outro, tem debate. Eu ainda não falei quem eu acho que vence. Mas eu acho que tem debate, tem conversa. Cara, eu achei que o Peter, ele downgradeou demais o nosso querido Stephen Strange. O Doutor Estranho tem uma falha gravíssima. Excesso de confiança. Isso é horrível, ok? Realmente. O Stephen Strange, ele se acha. Ele assume riscos lá que não precisavam, são desnecessários. Esses defeitos contra o adversário centrado, focado, experiente, um cara inteligente como o Dumbledore, pode significar derrota pro Doutor Estranho. Pode, realmente. Escreve o que eu tô te dizendo. Stephen Strange ainda vai... Uma decisão equivocada tomada pelo Stephen Strange por causa de arrogância ou qualquer coisa desse nível, o Dumbledore não deixaria passar. Ele se aproveitaria disso com toda certeza. Vai quebrar a cara no cinema por causa disso, do jeito dele. Ele vai ter que calçar as sandálias da humildade um dia, com certeza. Ele não pode continuar daquele jeito, né? Pô, metidão, não dá. Então, assim, nessas condições que eu falei, eu acho que Dumbledore leva. Essa é a minha opinião, seguindo Muito bem. esses critérios que eu usei. Todo mundo tem direito de estar errado. Tô zoando, tá? Tô zoando. Eu não sei se ele tá errado, tá? Eu ainda não disse qual é a minha opinião. Vamos continuar. Agora é hora de botar fogo no parquinho. Qual é a sua opinião? Eu errei Qual que é? feio? Você acha que eu errei feio? Vocês acham que o mestrão errou feio? Vocês acham que ele acertou? Coloquem aí nos comentários. Concorda comigo? Tem que ser Doutor Estranho dos cinemas, nas condições que eu coloquei aqui. Vamos pro debate? Tem que ser, tem que. Por que tem que? Percebe? Eu não tô convencido de que essa foi a melhor estratégia, foi a melhor maneira de avaliar esses dois personagens. E nem tenho certeza de que se colocar estes dois só dos filmes, se isso significa que o Dumbledore venceria. E também não concordei com a parada de você tirar a joia do infinito do nosso querido Stephen Strange. Senhor Ei Nerd. Vamos pro debate? Então comenta aqui embaixo. Mas o mais importante é que você continue mantendo a essência desse debate aqui nesse canal. Como? Só se inscrevendo aqui, ó. Você tem que estar inscrito no canal. Se você já tá, parabéns, você é casca grossa. Se você tá Casca grossa. Parabéns, você tá sendo casca grossa demais, principalmente ativando o sininho. Isso é o mais importante da casa, porque... É isso, galera. Ó, se você ainda não é inscrito no Ei Nerd, corre lá e se inscreve. É um canal sensacional, uma grande inspiração do Wizarding Bruno. Não conheço ele pessoalmente, tá? Mas parece ser um cara sensacional. Eu conheço algumas pessoas que conhecem ele, que já interagiram com ele pessoalmente, e todo mundo fala a mesma coisa. É um cara top, sensacional. Merece todo o sucesso que tem. Então corre lá, se inscreve no canal dele se você ainda não for inscrito, tá? Agora é a minha vez de dar o meu veredito. Ó, vem aqui comigo. Seguinte, como eu falei com vocês, eu acho que o Peter, ele fez muito downgrade no Stephen Strange, no Doutor Estranho, para poder equiparar ele com o Dumbledore. E eu acho que só de fazer isso já é um indicativo de que ele acha que o Doutor Estranho é mais poderoso. Especialmente se a gente for levar em consideração a totalidade do personagem. Falando do personagem dos quadrinhos. Também teve a parada dele ter removido a joia do infinito do Stephen Strange, mas não ter removido a varinha das varinhas do Dumbledore. Dito isto, a minha opinião é que neste pau a pau, neste X1, o Dumbledore venceria. Brincadeira. O Dumbledore é o meu segundo personagem favorito
em Harry Potter. Eu acho que o Dumbledore é o bruxo mais poderoso de todos os tempos em Harry Potter. Tem uma galera que gosta de dar uma forçada de barra pra dizer que é o Merlin, tá? Mas o que essa galera faz? Essa galera, como se o Merlin de Harry Potter fosse o mesmo Merlin de todos os outros universos, de todas as outras franquias. É como se eles pegassem a totalidade daquilo que o Merlin é em todos os outros universos, em todas as outras franquias, habilidades, conhecimentos, talentos, poderes, é como se eles pegassem tudo isso e colocassem dentro do Merlin de Harry Potter. Mas não dá pra gente fazer isso. A versão do Merlin em Harry Potter, ela foi pouquíssimo trabalhada. Se a gente for fazer isso, então a gente vai poder dizer que todos os outros Merlins dos outros universos, eles foram pra Hogwarts e foram alunos da Sonserina. E isso seria simplesmente maluquice. Esta não é a realidade das outras versões do Merlin. Então, assim, em Harry Potter, pra mim, o Dumbledore, ele é a figura do bruxo poderoso. Ele é o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Outra coisa, J.K. Rowling escreveu pouquíssimo sobre o Merlin. A gente tem pouquíssima informação canônica escrita pela J.K. Rowling. O que foi escrito por ela é que o Merlin, ele é o bruxo mais conhecido, ele é o bruxo mais lendário, e isso é muito diferente de ser o bruxo mais poderoso. Então a J.K. Rowling nunca escreveu que o Merlin, ele era o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Inclusive, o que ela escreveu é que ele era o bruxo mais poderoso do seu tempo. E isso é bem diferente de ser o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Então, assim, tudo isso para dizer que eu acho o Dumbledore o bruxo mais poderoso de todos os tempos em Harry Potter. Extremamente poderoso, extremamente capacitado, talentoso, calmo, sagaz, tudo certo. Sensacional. E se eu tiver que escolher, obviamente, entre esses dois personagens como meu favorito, é óbvio que eu fico com o Dumbledore. Eu prefiro muito mais o Dumbledore como personagem do que o Doutor Estranho como personagem. Mas a pergunta aqui é quem venceria num X1. E aí eu não tenho como, cara, dar essa passada de pano. Não tem como pra mim. Eu acho que seria muita cara de pau da minha parte analisar o Doutor Estranho no auge e o Dumbledore no auge e falar que o Dumbledore venceria. Então, pra mim, quem vence essa parada é o Doutor Estranho, por mais que o Dumbledore seja um personagem incrível, e dentre esses dois eu prefiro muito mais o Dumbledore como personagem. Mas em termos de X1 e poder, pra mim, dá Stephen Strange, Doutor Estranho. Mas e você, o que você acha? Você concorda mais comigo ou você concorda mais com o mestrão Peter Jordan? Coloca aí nos comentários. Ó, se você chegou até aqui, então clica nesse botão aqui e se inscreve no canal de uma vez por todas, se você ainda não é inscrito, tá? Isso ajuda muito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de conteúdo para vocês assistirem e continuarem aqui comigo no canal. Beleza? A gente se vê, hein? Fui!